Olá, pessoal. Estamos de volta então e vocês já estão vendo aí duas figuras, né, lado a lado, que mostram exatamente as coordenadas geográficas, tá certo? A primeira delas aqui, os meridianos, tudo bem? Que são linhas traçadas de um polo ao outro. Um meridiano padrão é o meridiano de Greenwich, que passa sobre exatamente o observatório de Greenwich, nos arrebaldes de Londres, tá certo? É, e eles normalmente dividem o globo terrestre em hemisfério leste e hemisfério oeste, e são as linhas de referência para a medição da longitude. A longitude, assim como a latitude, aí vem uma coisa importante, são distâncias, tá certo? A longitude é a distância de qualquer ponto sobre a superfície terrestre em relação a Greenwich, certo? Então, ó, todas as distâncias de longitude elas são medidas a partir de Greenwich. Enquanto isso, do lado aqui, a gente está vendo os paralelos, que são traçados a partir do raio máximo da Terra, que é o Equador, certo? Então, a gente pode dizer que a partir do Equador são traçados círculos concêntricos até os polos. E é exatamente a linha dos paralelos que são a referência para a medida de latitude, que são as distâncias de qualquer ponto sobre a superfície terrestre em relação ao Equador, tá bom? A longitude varia de 0 a 180 graus para leste ou para oeste, enquanto as longitudes variam de 0 a 90 graus para o norte ou para o sul. Tudo bem? Bom, continuando aqui, espero que tenha ficado claro. Isso aqui é algo que vocês já veem normalmente no ensino fundamental e no ensino médio, né? É mais para a gente poder relembrar aqui. Os fusos horários, né? Esse é o nosso mapinha com todos os fusos horários do mundo, tá certo? Eles são a distância de 15 graus entre dois meridianos. Eles perfazem a distância de 15 graus entre dois meridianos. E por quê? Vamos tentar entender o porquê disso. Bom, um giro completo sobre o eixo da Terra dá, obviamente, 360 graus. É o movimento de rotação que a Terra faz em aproximadamente 24 horas. Não é isso? Então, ó, a Terra demora 24 horas aproximadamente para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, 360 graus. Então, isso significa que a cada uma hora a Terra gira 15 graus. Perceberam? Então é por isso que cada fuso horário tem exatamente 15 graus de distância entre dois meridianos, medidos a partir de Greenwich, certo? Então a gente vai ter o meridiano de Greenwich como meridiano padrão. Eu meço 7 graus e meio para a direita, 7 graus e meio para a esquerda, e a partir daí eu tenho, tá, todos os fusos horários, tá, de 15 em 15 graus. 15, 30, 45, 60, 75, 90, tudo bem? Exatamente porque, repetindo, a Terra demora 24 horas para percorrer a distância de 360 graus, ou seja, a cada uma hora a Terra percorre uma distância de 15 graus. Vocês estão vendo aqui que as linhas dos fusos horários elas não obedecem exatamente à linha dos meridianos. Houve alguns ajustes, pegando aqui especificamente o Brasil, eu vou mostrar para vocês aqui agora o fuso horário do Brasil. Ah, desculpem, entrou o slide da linha internacional de mudança de data, não tem problema não. Deixa eu fazer aqui a correção, justamente para mostrar para vocês é, o slide do fuso horário do Brasil, tá certo? A ordem está invertida ali e eu não tinha me atentado para isso. Então, ó, já estou achando aqui, ó, justamente para vocês poderem se ligar, né? Pegar o fuso horário brasileiro para eu poder exatamente mostrar para vocês aqui um detalhe. Ó, já apareceu ali. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, o fuso horário brasileiro. Perceba. Essa é a linha do meridiano.
tá? Então, o que que foi feito aqui? Artificialmente, o pessoal pegou a linha e fez com que ela obedecesse aqui o contorno, tá, do litoral. Exatamente para não causar o transtorno, ó, se eu seguisse aqui a linha bonitinha, por exemplo, o estado do Ceará, tá, o estado de Pernambuco, a Bahia, tá, seriam estados aqui com 2 fusos horários. Então, para não causar esse tipo de transtorno, o fuso horário poderia, inclusive, atravessar cidades aqui. Então, imagina a confusão. Uma cidade atravessada, por um fuso horário. Então, do lado de cada rua, são 13 horas. Do lado de lá da rua, ainda são meio-dia. Então, imagina. Então, para evitar esse tipo de transtorno, se faz os ajustes ali no mapa dos fusos horários, exatamente para que, tá, ele possa atender melhor a rotina das pessoas. Ainda no fuso horário do Brasil, ó, repara que ah, aqui eles fizeram o ajuste para que o fuso horário possa acompanhar a linha que divide os estados do ponto de vista político. De novo, exatamente para não acontecer o que aconteceria aqui, ó, o estado do Mato Grosso teria 2 horários, certo? Então, a ideia é tentar facilitar, tá certo? Tentar facilitar a rotina, tá? Do dia a dia. Agora sim eu vou mostrar lá para vocês a dinâmica da linha internacional de mudança de data, que é sempre um assunto que causa dúvidas nos alunos, né? Por isso que a gente pega esse exercíciozinho que apareceu aqui na UERJ. Estou voltando lá para poder mostrar para vocês, tá? Aqui Pronto, apareceu. Já dá para fazer aqui a. Então, ó, esse mapinha é um mapinha que apareceu na prova da UERJ, fala da linha internacional de mudança de data. Então, olha só, essa linha, ela está no exato oposto de Greenwich, tá certo? Ou seja, ela está a 180 graus, olha isso aqui, ó, a leste ou a oeste de Greenwich, tá certo? Então, assim, voltando lá no meridiano de Greenwich, como o Sol nasce no leste, se a gente pegar como referência Greenwich, todas as regiões que estão a leste do meridiano de Greenwich, tá, estão adiantadas em relação às regiões que estão a oeste de Greenwich, tá certo? Uma vez que a Terra gira de oeste para leste. Então, segundo essas referências que nós temos, o Sol, entre aspas, nasce primeiro, né, nessas regiões mais orientais, tá certo? Então, todas as regiões que estão mais a leste, ou seja, mais ao oriente de Greenwich, estão adiantadas. Estão adiantadas 1 hora a cada 15 graus, tá certo? Em relação às regiões que estão a oeste de Greenwich, ou seja, que estão ao ocidente de Greenwich. Tranquilo? Do outro lado do meridiano de Greenwich, ou seja, exatamente aqui onde está essa linha pontilhada, nós temos a linha internacional de mudança de data. Que percebam, do mesmo jeito que o meridiano de Greenwich, a linha de data ela corta um fuso horário no meio. E aí vem uma questão importante, ó, a linha de data ela não muda o horário, ela muda a data. Então, olha só, todas as regiões que estão dentro desse fuso horário aqui, ó, beleza? Estão dentro do mesmo horário. O caso aqui do exercício que ele pede é o seguinte, ó, eu tenho a localidade A, que fica aqui, e eu tenho a localidade B. Tanto a localidade A quanto a localidade B estão dentro do mesmo fuso horário, que são essas duas linhas azuis, tá certo? A linha vermelha é a linha internacional de mudança de data. Então, o horário de ambos será o mesmo. Agora, um está do lado direito da linha de data e o outro está do lado esquerdo, tá certo? Então, ó, o ponto A, que está do lado direito da linha internacional de mudança de data, está atrasado em relação ao ponto B, que está à esquerda da linha de data.
tá certo? É o contrário, é o inverso do que acontece com Greenwich. No meridiano de Greenwich, ó, voltando lá para mostrar para vocês, todas as regiões que estão à direita de Greenwich, ou seja, a leste, ao oriente, estão adiantadas, enquanto todas as regiões que estão a oeste, ou seja, ao ocidente, estão atrasadas. Na linha internacional de data, como ela está no exato oposto de Greenwich, é o contrário. As regiões que estão à direita estão atrasadas e as regiões que estão à esquerda estão adiantadas. Então, o que acontece aqui com os pontos A e B? Eles estão dentro do mesmo horário, mas separados pela linha de data. Tudo bem? O ponto A está. O ponto A está. Espera aí que parou de mexer o prompt do mouse. Voltou. O ponto A está atrasado e o ponto B está adiantado. Com relação ao horário? Não, com relação ao dia. O horário de ambos é igual. Tá certo? Tudo bem? Então, ó, essa setinha mostra o movimento de rotação da Terra, tá certo? Tudo bem? Se no ponto B é domingo, 11 horas da manhã, significa que no ponto A ainda são 11 horas da manhã, porque, insisto, eles estão dentro do mesmo fuso horário, porém, ainda é sábado, tá certo? É bastante curioso porque aqui nessa região é muito comum a galera que tem muita grana passar o ano novo, né, numa ilha que fica à direita da linha internacional de mudança de data. Depois que rompeu o ano, é 1º de janeiro, o que que eu faço? Eu pego um barquinho, atravesso a linha internacional de mudança de data de volta, tá certo? E fico curtindo, né, o ano novo mais uma vez. Tá? Então eu curto o ano novo aqui em B, tá certo? Passou o ano novo, eu ultrapasso a linha de data, vou aqui para alguma ilha que fica, né, do lado direito e curto, o ano novo mais uma vez, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui a questão. Ela diz o seguinte: ao longo do meridiano 180, no Oceano Pacífico, encontra-se a linha internacional de mudança de data. Quando for meio-dia em Greenwich, será meia-noite na linha de data. E de lá, um novo dia estará se iniciando. Considere que na localidade B, assinalada no mapa, sejam 11 horas de domingo, como eu mostrei para vocês. Então, ó, na localidade B, 11 horas de domingo, tá certo? A pergunta é a seguinte: nessas condições, na localidade A, também assinalada no mapa, o horário, o dia da semana e o dia do mês, né, serão respectivamente, qual é o nosso gabarito, como a gente já viu lá? É sábado, dia 21, às 11 da manhã, ou seja, o mesmo horário, porém do dia anterior. Por quê? Porque a linha de data mostra exatamente a divisão, ela marca, na verdade, a divisão do dia e não a divisão, perdão, do fuso horário, tá certo? Vamos dar uma olhada em um outro exercíciozinho? Agora sim a Mafalda, ó. Ela diz o seguinte: claro, o mundo só pode estar mal. Se quando na América do Norte é meia-noite, na China é meio-dia. E quando na China é meia-noite, na América do Norte é meio-dia. Como é que 200 milhões de pessoas almoçando podem se entender com 600 milhões de pessoas dormindo? É a dúvida da Mafalda, né, lá na Argentina. Com base nos quadrinhos, a diferença aproximada em graus de longitude entre as áreas mencionadas qual é? Ora, se ela está dizendo que numa localidade é meia-noite e na outra é meio-dia, ela já disse isso aqui, tá? Significa que a gente tem aí 12 horas de diferença, não é isso? Entre uma localidade e outra. Em uma é meia-noite, em outra é meio-dia. Como a gente viu, cada fuso horário
corresponde a uma distância de 15 graus entre dois meridianos. Então, se a gente fizer a conta, ora, 12 horas de diferença, tá? Vezes 15, né, que é a distância, entre dois meridianos e que formam um fuso horário, isso significa que a diferença aproximada em graus de longitude, que a Mafalda está citando aqui, vai ser de 180 graus, concorda? E isso vai ser, provavelmente, o gabarito da nossa questão, certo? Tudo bem? Deu para entender? Espero que sim. Vamos voltar agora no próximo vídeo com as anamorfoses.